Ó, antes do vídeo começar, eu só quero falar que se tiver ouvindo barulho de ventilador ou coisa aqui no fundo, tá ligado? Uns barulhos nada a ver. Eu tô gravando isso aqui tudo aberto, ventilador ligado, tá um calor do cacete. E aí, jogadores e jogadoras, como é que vocês estão? Hoje é dia de abordarmos um ponto extremamente importante para o futuro de Alan Wake e quem sabe o futuro de Control. Para completar esse vídeo é importante que vocês assistam a origem do Tom Zane e, se quiserem, a teoria mestre. Lá eu abordo várias questões desse universo e explico o motivo do Zane ser o real vilão. Aqui eu vou retomar esse ponto explicando o ritual do terceiro olho e tentando teorizar o motivo disso. Mas antes de ir, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Esse mês é totalmente voltado para o universo Remedy, então já tivemos alguns outros vídeos sobre esse universo. O link vai estar no card e na playlist do universo Remedy. Se quiser ajudar o canal, clica no botão de hypar do lado da aba de comentários e considere doar alguma quantia pelo Valeu ou meu Live Pix. Todo doador vai ser mencionado no final do vídeo. Sem mais enrolação, vamos voltar para a escuridão e conversar sobre o Campeão da Luz. Antes de tudo, vocês já repararam as semelhanças entre o passado do Alan Wake e do Tom Zane? Ambos saíram da cidade natal para tentar a sorte em um lugar mais apropriado. Alan queria tentar a sorte como escritor em Nova York. Zane foi para Bright Falls e construiu sua comunidade artística, julgando a cidade o lugar perfeito para os seus novos filmes. Ambos eram excelentes contadores de histórias, um com livros e outro com filmes e poemas. A tragédia envolvendo sua esposa e o fato de ter uma mulher apaixonada por ele que nunca poderia tê-lo. Cynthia Weaver era apaixonada por Tom, e Rose Marigold apaixonada pelo Alan. E o curioso é que as duas eram escritoras. Muitos pontos se repetem, como estruturas de uma narrativa. Às vezes me parece que a história do Alan é basicamente um remake ou uma releitura da história do Zane. Claro que isso é totalmente justificável, porque Zane inseriu Alan na história, escrevendo sobre o Clicker, sobre o seu passado com a escuridão. Anos mais tarde, Alan faria a mesma coisa com Jesse e um pouco depois com Saga Anderson. E aqui eu quero comentar uma coisa que alguns de vocês já falaram em alguns vídeos, como se o Alan tivesse criado a Jesse e a FBC, mas não é esse o caso. O próprio Alan já falou na conversa com Alex Casey que a escuridão não funciona desse jeito. Ele não pode simplesmente criar algo do zero. O poder de alterar a realidade é muito volátil. Não é tão simples de controlar. A parada é que a Jessie foi inserida na história do mesmo jeito que a Saga. Então não é como se o Alan tivesse criado as duas. Eu ia dar uma resposta mais elaborada sobre isso, mas eu vou deixar essa questão para outro vídeo que eu acho que casa melhor com o tema. A ideia principal que você tem que ter em mente é que Alan Wake e Tom Zane são opostos. Dois lados da mesma moeda. Um é o arauto da escuridão e o outro campeão da luz. Durante a campanha de Alan Wake 2, descobrimos que Alan tem tentado fugir da escuridão há 13 anos, mas sempre desiste da fuga porque sabe que a escuridão tentaria fugir junto com ele. Mas ela sempre dava um jeito de reiniciar sua memória, então ele ficaria nesse looping eterno. Mas tudo mudou quando Tom Zane entrou na equação, ajudando Alan a escrever Return. Afinal, eram duas mentes brilhantes trabalhando juntas. E como eu venho falado aqui, Tom Zane é o verdadeiro vilão da Remedy. Talvez não seja o mesmo que perdeu a sua esposa 53 anos atrás, mas a versão que vemos na escuridão, aquele seria o verdadeiro Scratch. E se a gente pensar um pouco, esse Zane tem até uma semelhança com o Scratch original, o estilo, a presença excêntrica e o lado soberbo. Mas calma, eu não tô falando que aquele Scratch de American Nightmares é de alguma forma o Tom Zane, até porque a gente viu que ele foi destruído e a gente não tem nenhum indício disso. Eu acredito que aquele que mergulhou pode ter sido Tom Zane, o diretor e poeta finlandês que fez a merda e sumiu no lago. Mas dentro dos 53 anos, a escuridão conseguiu tomar conta dele, e assim surgiu o Tom Zane que conhecemos na campanha. E pensando de uma maneira estratégica, a escuridão sabe que o Alan sempre desiste de escrever toda vez que percebe que a sua fuga resultaria na fuga da escuridão. Que maneira melhor de fazê-lo escrever do que colocando algum aliado do passado? A figura do Tom Zane foi importante em 2010. Sem a ajuda e a orientação dele, Alan não teria conseguido salvar a sua esposa. Então faria todo sentido a escuridão colocá-lo de volta na equação para deixar o Alan mais confortável. E assim ele faria o Return. Mas estamos falando do escritor Alan Wake, um cara complicado. Ele ficou 13 anos no escuro e por consequência se tornou mais paranoico. Tanto é que existe uma grande diferença do Alan do primeiro jogo para o Alan do segundo. Então a interferência do Zane não seria mais só na escrita,
Eles tiveram que colocar o Scratch na jogada. Fora que no meio disso tudo ainda tem o Arlindor, que não sabemos exatamente como ele se encaixa em tudo isso. Eu ainda acredito que ele pode estar agindo como agente duplo na escuridão, trabalhando junto com a Alice por um bem maior, que no caso dele é proteger a sua filha. E caso não tenha ficado claro, o Arlindor é pai da Saga. Eu sei que para algumas pessoas isso é muito óbvio, mas para outras não ficou tão claro. Enfim, enquanto tudo isso acontecia, Alan estava escrevendo o seu novo final. Saga resolvia os casos, e no meio de tudo isso, de uma maneira muito discreta, tem um ritual acontecendo. Sabemos que na escuridão o tempo passa diferente. Não existe uma precisão do que é agora, antes e depois. É tudo misturado e bagunçado, principalmente considerando o mundo real. Então não sabemos quanto tempo durou esse ritual, ou como ele funciona exatamente. Mas como eu falei na teoria mestre, Tom Zane foi crucial para transformar Alan Wake no Scratch. Vejam como ele manipula o Alan. Filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is Return so important? What? Alan, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. You and me, Alan. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Zane sabia que eles escreveram Return juntos, mas deixou o Alan acreditar que foi o Scratch, porque precisava completar o seu ritual. Mas calma que ainda não tá na hora de falar disso. Alan Wake é manipulado e usado por Zane e pela escuridão. Tudo isso resulta na sua eventual transformação em Scratch e na saída dele do lugar obscuro. Escape the dark place yet. He was scratching my edits out of Return. I had seen this before. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Zane usou tudo isso com um propósito, e aqui eu trago a vocês duas opções. Ele usou isso como cortina de fumaça para terminar o seu plano de fuga, agora com a ajuda do Casper Darling, ou ele fez isso porque já era parte do seu plano, parte do seu próximo projeto. Eu tenho falado que Zane trabalha com a escuridão, ou que ele é a escuridão, mas existe a possibilidade que ele armou tudo isso com o seu próprio plano, além da escuridão, usando a entidade como outra peça do seu trabalho. Em nenhum momento eu coloquei à prova as intenções reais do Zane antes do lago. Eu, e acredito que alguns de vocês, presumimos que ele era uma boa pessoa, igual ao Alan. Mas se olharmos na sua história pregressa, tem alguns pontos curiosos. Zane era um diretor, ator e roteirista famoso na Finlândia. Mas por acaso ele decidiu se mudar para Bright Falls do nada. Se fosse para Hollywood, eu acho que faria todo sentido. Assim como o Alan fez se mudando para Nova York. Isso faz sentido com o plano do personagem. Zane foi morar perto de Cauldron Lake e construiu um hotel cheio de artistas. Juntos fizeram vários trabalhos e descobriram o poder do lago. E pensando que Zane era alguém fascinado pelo ocultismo, talvez ele soubesse sim dos poderes do lago, ou talvez tivesse ali um breve conhecimento. E como ele já conhecia o Ati, talvez esse conhecimento tenha vindo do faxineiro. Isso aqui não tem nenhuma prova, é só especulação. Muita coisa envolvendo o passado do Tom Zane é um grande mistério, tipo a morte da Bárbara. E aí eu comecei a pensar o seguinte: a morte aconteceu após a descoberta dos poderes do lago. Cynthia poderia ter escrito uma página sobre a morte da Bárbara, mas se fosse isso, eu acho que ela já teria confessado em algum lugar, principalmente no 2 ali, que ela se torna uma versão obscura,
Talvez ela tivesse falado alguma coisa, ou escrito em algum lugar que ela foi responsável pela morte da Bárbara. E ainda sobra o Emil Hartman, mas ele não tem contato nenhum com a arte. Então ele é o menos provável. Mas considerando que Zane sempre foi uma figura manipuladora, ele poderia ter causado a morte da própria esposa. É dito que eles se mudaram para a Ilha do Mergulhador, o lugar mais próximo do lago, e até onde sabemos, era só os dois morando juntos, sem filhos. E pô, se for pensar de um lado mais criminal, como se fosse um caso de verdade, se só tem 2 pessoas morando na casa e do nada a mulher se afoga, o Zane pode ter sido sim um suspeito. Mas a polícia de Bright Falls falou que não tinha nenhum sinal de crime, então consideraram um acidente. Mas isso porque eles não sabiam do poder do lago. Tom Zane pode ter sido culpado disso, mesmo que indiretamente? Sim, ele pode ter influenciado ela a continuar nadando ou até escrito algo que resultou nisso. E a culpa pode vir do filme chamado Tom o Poeta, onde a Bárbara estaria interpretando a presença obscura. Então a escuridão pode ter usado o filme do Zane para fazer tudo isso acontecer. Mas até onde sabemos, Zane era apaixonado por Bárbara. E tudo isso que eu falei agora não tem indício nenhum, mas é tudo muito curioso. Mas é curioso ver que no caso do Alan, é tudo muito mais natural, é tudo muito mais orgânico. E do Zane parece que foi tudo manipulado para ele estar ali. Pensando agora, seria muito bom em Alan Wake 3 termos uma conversa com a Bárbara. Eu sei que ela morreu, mas de algum jeito os mortos poderiam voltar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Tudo isso que eu venho falando aqui é para chegar até o tal ritual que vem acontecendo há anos, e é o ritual para abrir o terceiro olho. Alan Wake e Tom Zane passaram pelo mesmo ritual, só que com um final diferente. Como eu falei, Zane manipulou o Alan, dizendo que o Scratch estava envolvido nisso tudo, que ele era um cara cruel e que merecia uma bala na cabeça. Ele planta essa ideia na mente do Alan. It took Return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. And when you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. E então ele sai dessa postura de fragilidade, seu medo vai embora. Ele dá um sorriso sádico e começa a brincar com o Alan como se fosse uma espécie de um jogo. E então ele leva um tiro no meio da testa. Quando saímos do filme, ele volta à vida e recita um poema, limpando o sangue da sua testa e indo embora. Mercy. Thousands have gone missing beyond the labyrinth of me. When you're lost in your own company. And cut. Oh. Now that is drama. Aquele tiro foi o momento em que ele abriu o terceiro olho. Toda essa manipulação foi para esse momento. E tudo isso que acontece durante a campanha foi uma preparação para esse ritual. Tanto é que nos casos da Nova York Obscura, Alan encontra alguns poemas. O primeiro deles é encontrado pós a morte do Robert Nightingale, que diz o seguinte: o autor da primeira palavra, não o autor da que encerra, com a luz apavorar e a sombra que projeta aberto o terceiro olho para a noite lançar. É o seu momento de narrar. Esse é o ritual que será o seu condutor. Seus amigos o reconhecerão quando você se for. Como sabemos, o poeta aqui é o Zane, então é muito provável que foi ele quem escreveu esse poema, assim como os outros. Tudo isso para o ritual do terceiro olho. Só enquanto eu estava editando esse vídeo, eu comecei a entender melhor o ritual do terceiro olho, e eu vou tentar explicar como é que ele funciona. Lembrando que isso aqui é só uma teoria. A gente vai saber isso de fato, talvez no terceiro jogo ou em Control Resonant. Mas por enquanto eu acho que é assim que funciona. O ritual do terceiro olho acontece 2 vezes dentro da campanha. A primeira com Tom Zane e a segunda com Alan Wake. O ritual sempre envolve 2 pessoas.
que aqui eu vou chamar de arauto e o condutor. O condutor seria a pessoa que vai fazer todo o processo e o ritual para abrir o terceiro olho do arauto. Então, Saga Anderson foi a condutora do Alan, passando por todos os casos em Bright Falls. E Alan Wake foi o condutor do Zane, passando por todos os casos na Nova York Obscura. E nesse caso, o Alan foi o arauto com a Saga e o condutor com o Zane. De novo, eu não sei direito como o ritual funciona, pelo menos não por enquanto, mas ao que tudo indica, o arauto tem que ser um artista e o condutor tem que ser alguém que foi inserido na história pelo artista. Assim como Tom Zane inseriu Alan Wake na história e anos mais tarde o Alan fez isso com a Saga. Tudo isso que eu fiz é baseado no que a gente vê no jogo. Existe a possibilidade do condutor ter que ser alguém relacionado ali com o sobrenatural, ou melhor, o paranatural. Assim como o Alan, que teve todas as suas questões com a escuridão e o fato da Saga ser parente ali de alguém com poderes. Então pode existir essa possibilidade também. Eu não sei ainda, mas enfim, eu acho que assim funciona o ritual do terceiro olho. Tá, mas o que é o terceiro olho? Pesquisando um pouco na internet, o terceiro olho, ou Ajna Chakra, seria ligado à energia espiritual, normalmente associado à intuição, autoconhecimento e sabedoria, permitindo ver além dos 5 sentidos físicos. O terceiro olho é normalmente ligado à consciência cósmica, elevação espiritual, e traz clareza na mente, foco e perceber a verdade do mundo, sendo tipo um sexto sentido. Normalmente, isso está ligado à meditação, e tem diversas representações disso pela cultura pop, tipo o Doutor Estranho, o Madara, e se eu não me engano, tem algo parecido em Coraline, com aquela pedrinha que ela usa para ver outras paradas. E em todas essas obras, o terceiro olho está associado a maior poder, revelações, ver além do que é mostrado. E isso é igual aqui em Alan Wake, pelo menos na teoria. Tom Zane abre o seu terceiro olho por meio da raiva, medo, insegurança e maldade. Por isso o seu buraco seria escuro. Essa frase... Alan Wake já é o oposto. Seu terceiro olho vem da luz, sendo fruto da esperança, sacrifício e heroísmo. Saga era tão importante para essa história porque desde o começo ela é essa figura heróica. Ela é quem faz o Alan acreditar que existem finais felizes, que os heróis podem vencer. Então, obviamente, precisam de 2 pessoas para esse ritual. Zane é sádico e usa da raiva do Alan para abrir o seu terceiro olho. Saga queria salvar o mundo e tem esperança, enquanto Alan estava disposto a se sacrificar. O Arauto da Escuridão e o Campeão da Luz nascem nesse momento, opostos que estão caminhando para uma possível guerra, pelo menos é o que eu acho que vai acontecer. No final verdadeiro, Alan Wake se torna o mestre de muitos mundos, possivelmente assim como Tom Zane, deixando ambos com o mesmo nível de poder. Agora, o que eles vão fazer com isso? Voltando para o argumento inicial do vídeo, eles estão conectados. Zane e Alan perderam quem amavam, e com um poder desse tamanho, o que impede deles tentarem trazê-las de volta? E se Zane fez tudo isso com a ideia insana de voltar ao mundo dos vivos e trazer a sua esposa de volta, sendo um mestre, ele poderia fazer isso. Ou até ele poderia remodelar a realidade, criar uma nova, criar um mundo perfeito com a sua esposa, ou até viajando totalmente aqui, ele podia voltar no tempo, quem sabe impedir que isso aconteça. Partindo do Zane, não tem como saber o seu plano, mas sabemos que parte dele foi realizado quando ele abriu o terceiro olho. E a próxima agora envolve o Dr. Casper Darling. Seria muito doido pensar que o Mr. Dory estaria envolvido no sequestro do Darling. De novo, a gente não tem nenhuma prova ou indício disso, pelo menos não por enquanto. Mas é uma possibilidade. Partindo do Alan, é bem provável que ele entre nessa para salvar a Alice do lugar obscuro, ainda mais que agora ele tem tanto poder em mãos. E por isso que eu acho que o Tom Zane pode ter um objetivo parecido, mas tem a passagem do poema que fala sobre abrir o terceiro olho e libertar a escuridão. Talvez esse seja o real motivo do Zane, cobrir todo mundo com a escuridão, e assim ele consiga moldar totalmente a realidade. E provavelmente tudo isso está conectado com a Noite Sem Noite. Mas em breve eu trago um outro vídeo falando sobre essa música. Não só essa, mas também as outras do RCU. Isso tudo poderia ser parte do filme do Zane, porque se o Alan tá na sala do escritor e na Nova York Obscura ao mesmo tempo, porque o mesmo não poderia ser feito com o Tom Zane, ele poderia estar na sala do diretor e dentro do seu filme. Até o momento não sabemos nada sobre Alan Wake 3, mas é bem possível que tenhamos uma DLC em Control Resonant envolvendo Alan Wake 3, pelo menos ali com o primeiro teaser. Só para não falar que não tem nada, o Sam Lake às vezes posta alguma coisa nas redes sociais que pode servir como teaser. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas logo menos vou fazer um outro bem atualizado, totalmente voltado para as coisas que ele posta no Instagram. Tem muita foto suspeita que pode sugerir alguma coisa de Alan Wake 3 ou até de Control Resonant.
Bom, por hoje é isso. Esse é o vídeo de hoje. Tá um calor do cacete. Comenta aí qual a sua teoria, qual será que é o plano do Tom Zane? Será que ele tá fazendo tudo isso pra salvar a Bárbara? Ou ele tem todo um plano maligno por trás? Nos vemos em breve, fiquem bem, tamo junto e é nóis.